quarto episódio do podcast Café com Internet com o nosso amigo querido Daniel Nóbrega. Ele é terapeuta holístico integrativo, atua há mais de 10 anos na área e com mais de 4.000 atendimentos realizados. Oferece sessões online e presenciais em São Paulo, Campo Belo, Zona Sul. E não me autodenomino perito, isso é coisa dele, gente. É coisas que a gente vai descobrir no meio desse nosso bate-papo de hoje. E aí, Daniel, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Nós que gostamos de uma live. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente, inclusive esse projeto que você está fazendo agora é super interessante, e eu estou muito feliz de fazer parte dele, né? De ser um dos primeiros a estar aqui presente. Né? E aí, Daniel, então me conta um pouquinho da história para o povo saber aqui, né? Quem é esse cara super legal, mas com certas restrições aqui que eu já estou vendo. Conta aí para nós. Bom, eu comecei na área de terapia, eu acho que a gente pode começar por essa parte. Eu gosto do estudo da mente, e isso é uma coisa que me acompanha desde quando eu era mais novo, até na época da faculdade. Então eu sempre quis saber como é que a mente funcionava e de que forma a mente pode nos ajudar no desenvolvimento, em conseguirmos as coisas que a gente precisa, as coisas que a gente quer. E durante muitos anos fiz parte de grupos de estudo de mente. A partir de um momento eu fui para programação neurolinguística, onde aprendi muita coisa, e ali já tinha uma pegada terapêutica, né? E a aplicação das técnicas era realmente uma coisa assim fora do comum, mas eu continuei numa vida executiva, né? Eu fiz carreira executiva em empresas, grandes empresas, mas tinha sempre um chamado para essa coisa da mente, né? De querer trabalhar a mente. A partir daí eu aprendi sobre a técnica EFT, que é a técnica de liberação das emoções, que eu usava muito em mim, e aplicava nos parentes e amigos próximos. O EFT, ele me ajudou em muitas coisas mesmo, junto com a PNL. E aí, a partir de um outro momento, você começa a querer estudar mais, entrar mais nesses assuntos. Aí eu fui pro Theta Healing, que foi uma técnica que realmente que me trouxe muita coisa, me trouxe muito conhecimento, me trouxe muita realização. Eu fui no Theta Healing porque eu queria resolver algumas questões internas minhas. A partir do Theta Healing, por um acidente, né, que aconteceu, eu comecei a atender pessoas. Eu me sentia realizado em ajudar a resolver a questão daquela pessoa. Os resultados eram incríveis e eu fui ganhando fama dentro do segmento ali, dentro dos terapeutas de Theta Healing. Aí quando chegou a pandemia, eu pensei, bom, vou estudar uma outra técnica que eu tinha mais interesse, uma técnica que sempre tive interesse, desde quando eu era mais jovem, hipnose. Aí fui para hipnose clínica, também, assim, é algo que dá um resultado, assim, bom. E por fim, tem mais ou menos uns 3 anos, eu aprendi uma nova técnica com a terapeuta Laura Castiglione, que é a Quantum, a terapia Quantum. E é uma técnica que eu me identifiquei muito forte, que traz, assim, muito grandes. E a partir daí, eu comecei a integrar todas essas técnicas no atendimento aos meus clientes com resultados muito bons. E como é que é, assim, esses 10 anos, esses 4.000 atendimentos? Existe um perfil de pessoas que mais te procura? Qual é a dor mais comum que chega até vocês? Geralmente, quem me procura tá meio de bico, vamos falar assim, né? Só já tentou de tudo, já fez tratamentos 1000, e chega no momento que ela fala assim, será que isso resolver? E ela me procura nesse momento. Essa é a maior parte. Posso colocar mais ou menos que uns 80% das pessoas que me procuram estão dentro dessa categoria. Então, a pessoa tem problemas de relacionamento que ela não consegue resolver, problemas financeiros também, né? Porque eu falo que a mente manda buscar, né? Então, se a sua mente não está buscando o seu dinheiro, é porque você precisa examinar que questões internas suas estão te bloqueando, estão te impedindo de conseguir alcançar os seus objetivos. Então, tem pessoas que eu tive uma cliente que ela ficou 20 anos em terapia, e aí ela ficou surpresa como em poucas sessões a gente conseguiu destravar coisas da vida dela e tirar ela uma situação que ela estava entrando até num processo depressivo, porque ela não conseguiu. Então, assim, eu gosto de uma forma bem cirúrgica ir nos pontos identificados, tanto é que eu falo que o que importa é o resultado, né? Eu sou da PNL, né? O que importa essa é uma das premissas da programação neurolinguística. Então, eu monto um processo de atendimento buscando atender aquilo que a pessoa está procurando resolver, né? Sim. E, bom, basicamente é isso. Como você identifica quando a pessoa está se autossabotando sem perceber? Eu vou contar um caso bem específico de autossabotagem.
Então, a pessoa vai trabalhar numa empresa, isso é um caso real, tá? E aí o que percebe? Que o salário dela nunca é um salário que acompanha até os próprios colegas de trabalho. Chegando a um momento em que, fazendo a mesma função que uma outra pessoa, ela ganhava 30% a menos. Isso é uma coisa comum. E você começa a perguntar, mas será que a empresa está sendo injusta com essa pessoa? Ou o que tem dentro dela que faz com que ela não consiga, de repente, ganhar mesmo salário que os outros colegas? O que está sabotando ela? Algumas coisas que aconteciam era, a pessoa, ela sabia que certas coisas ela não podia falar dentro da empresa e parece que a língua tinha que soltar. Parece que tinha alguma coisa assim, fala, e ele soltava comentários que não eram muito legais. E aí o que acontece? Eram comentários que, às vezes, não valorizavam a chefia que ele tinha, porque quem nos promove são os chefes. E aí uma série de coisas, né? Então tinha sempre aquela questão, tipo da se autossabotava em reuniões, se autossabotava em outras coisas, ridicularizava o chefe, tudo, né? E quando a gente foi fazer os processos, o que se descobriu? Que ele tinha questões muito mal resolvidas com o pai, e essas questões mal resolvidas com o pai eram levadas para a área profissional dele. Então, quando ele tinha um chefe homem, ele não conseguia se dar bem com o chefe homem. Sim. Mas quando o chefe era mulher, ele se dava muito bem. E aí, os homens viam aquele cara rebelde contra o pai dele. Então, descobrir tudo isso e cuidar disso dentro da pessoa quebrou esse ciclo, né? Esse ciclo de autossabotagem. Você trabalha muito com padrões também que se repetem em relacionamentos. Até que ponto um trauma de infância pode refletir no relacionamento de alguém, assim, do teu mundo, né? Eu tenho uma cliente que ela me procurou, por quê? Ela teve uma situação, um relacionamento muito complicado, tá? Ela teve que sair da casa dela com os filhos, ir para um lugar protegido, porque ela tinha um relacionamento extremamente tóxico com uma pessoa que batia nos filhos e batia nela. Eu faço alguns processos de regressão, então a gente volta no tempo. E aí, para que situações ela volta? Volta quando era criança, o pai espancava ela, assim, não era um espancar tipo de arrancar sangue, né? De uns 4 anos de idade, né? E aí ela espera ajuda da mãe. Só que se a mãe fizesse alguma coisa, a mãe apanhava, mas para a criança, ela está esperando ajuda, está esperando proteção, ela quer o quê? Ela espera a proteção dos pais. Então, o relacionamento dela meio que era parecido com o relacionamento dos pais dela, quando ela era criança. O pai batia nas filhos. Ela repetiu padrões, então. Então, tinha uma repetição de padrão. Quando ela me procurou, já era uma situação que não tinha como salvar o relacionamento, né, num nível desses. E aí a gente começou a trabalhar essas questões e foi fazendo uma série de processos de limpeza, tudo, que permitiu ela ver pela primeira vez que ela pode ver uma vida melhor, que ela pode ter um relacionamento de carinho com os filhos, uma série de coisas, né? Então, esse tipo de sabotagem, né, em relacionamentos, né, até padrões tóxicos, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Sim, e a prosperidade emocional é um tema que você aborda também. Como é que isso se envolve com os traumas emocionais não resolvidos, carreira? Todos os nossos traumas começam na nossa infância. Do 0 até os 7 anos de idade, tudo o que acontece com você está registrado ali. Coisas que aconteceram com você com relação aos seus pais, avós, primos, professores, adultos, outras coleguinhas em geral. Tudo isso, de alguma certa forma, gera programações dentro da sua mente que vão permitir se você vai ser uma pessoa próspera ou não. Então, trabalhar padrões exige ir lá buscar quais foram os padrões que estão bloqueando a sua vida, tá? E de que forma você pode entender esses padrões, limpar esses padrões, porque o trabalho que eu faço é um processo de limpeza. Então, eu vou lá, volto tempo, em alguma fase dessas fases na infância da pessoa, limpo aquele padrão, aquela dor emocional que deixou a pessoa naquela situação e a partir daí é uma vida nova, uma vida diferente. Isso já reflete no adulto, né? Eu até vou falar um caso rapidinho, uma situação rápida. Um amigo meu me procurou porque ele ia fazer uma palestra para 70 pessoas na associação comercial. E ele falou assim, Daniel, eu não consigo falar, não consigo. E olha que ele era um executivo e assim, muito bem formado. E ele me procurou nesse momento, né? Eu preciso fazer essa palestra, estou morrendo de medo, não consigo fazer, não vou conseguir falar. Então a gente foi ver o que estava acontecendo. Então uma situação que ele venceu com primos na infância dele fez com que ele tivesse essa trava
por toda a vida, tá? Então a gente foi lá, limpamos a situação e a partir daí ele conseguiu fazer a palestra. Então imagina uma pessoa que depende de um microfone, depende de falar para fazer o seu negócio evoluir e ela não consegue porque ela tem medo de se expor. É um caso meu, né? Tipo, nós já presenciamos várias tentativas minhas e não adianta, eu preciso sempre de alguém ao meu lado para mim. Aí eu me vejo na obrigação de me comunicar, porque essa questão de travas, assim, do subconsciente da gente é muito forte, é muito delicado de trabalhar, né? E isso acontece com vários profissionais. Acontece com vendedor. Tem vendedor que tem medo de ir sozinho fazer visita. Tem vendedor que ele tem dificuldade de marcar uma visita ou de ligar para o cliente para fazer uma proposta, para enviar um produto. Então ele vai procrastinando, ele entra num processo de procrastinação. O que é mais comum e o maior da prosperidade é quando você entra em processos procrastinatórios. As coisas que você sabe que precisa fazer, sabe como fazer, mas você não faz, né? Você vai enrolando, vai colocando aquilo, vai meio que fazendo outras coisas que são acessórias, mas você não faz o que é importante para o seu negócio dar certo. E isso tá lá na infância e tem que ser usado lá. Pois é, mas a terapia integrativa hoje ainda é meio... O pessoal tem desconfiança, né? E como é que tu consegue lidar com esse tratamento, com o ceticismo das pessoas para elas realmente... tu já tem aquela trava de querer mudar, né? Sim. O ser humano vai sempre para o caminho mais fácil. E ainda tu usar uma terapia integrativa que mexe muito mais com a gente do que uma terapia convencional, né? Como é que funciona assim? O povo já chega no UTI, né? Muitas das pessoas que me procuram, elas passaram por outros processos, tá? E não foram bem sucedidas em outros processos. Sim, é uma coisa comum. Às vezes a pessoa tá lá fazendo 20 anos, né? Que nem eu já citei o caso de uma moça que veio fazer atendimento comigo. Ela, durante 20 anos, ficou tentando passar por vários terapeutas para resolver questões dela. Mas, assim, uma coisa que eu faço e deixo sempre claro é como vai ser o processo. O que a gente vai fazer e de que forma a gente vai fazer e vai chegar lá e vai resolver. Todo mundo vem com desconfiança, todas as pessoas elas têm um pé atrás, né, porque já passaram por várias terapias e não conseguiram resolver suas questões, e quando elas vêm até mim, eu mostro exatamente o que a gente vai fazer, de que a gente vai fazer, e desde a primeira sessão, a pessoa já percebe uma diferença, né? Não é aquela coisa que a pessoa vai ficar no sofrimento, às vezes, já passei por processos terapêuticos também, tem algumas técnicas que você tá lá na dor, aí dispensa você, semana que vem você volta aí, que a gente tem um horário aí para continuar o seu atendimento, você vai remoendo aquela dor para a próxima sessão. No nosso caso aqui, no trabalho que é executado, usando, no caso, a Quantum, né, que é a terapia que eu estou usando mais atualmente, a pessoa não vai sair da sessão derrubada, né? A gente vai procurar, a sessão tem começo, meio e fim. Começo, a gente vai atrás da dor. No meio, vamos resolver a dor. E no fim, essa dor vai estar ressignificada, tá? Então, quando isso acontece, a pessoa sente um alívio, sente que um peso saiu dela. E o melhor de tudo é que quando a gente trabalha com esses processos, e pelo que eu tenho observado, ao longo de todos esses atendimentos que eu tenho feito, a pessoa, ela percebe que tem um caminho. E não é um processo para a vida toda, né? Quando eu falo assim para a vida toda, não precisa ficar 20 anos indo lá, passando por um acompanhamento. É uma terapia breve, né? Tem começo, meio e fim. Uma média de 6 sessões. Então a gente vai nessas 6 sessões buscar resolver essas questões todas e libertar a pessoa das dores emocionais e traumas do passado dela. 10 anos, qual é o caso mais marcante assim que você teve e que você disse, não, eu estou no caminho, é isso mesmo que eu quero fazer? Eu vou contar um caso que me marcou muito, que fez eu entrar de cabeça nessa área. Conheço uma pessoa, uma moça, tá? Essa moça, ela, quando tinha 10 anos de idade, ela foi abusada sexualmente, realmente, coisa tipo de polícia mesmo, por 5 caras, né? Então, levaram ela numa casa, os caras fizeram o que quiseram, e ela carregou isso como um trauma por muitos, muitos anos. E eu sabia da história dela. E quando eu estava fazendo os meus estudos, eu vi lá, essa técnica pode ser para pessoas que passaram por situações de
de abuso, né? Na hora eu me lembrei dela, poxa vida, se eu aplicar essa técnica na fulana, de repente ela sai dessa dor. E um dia ela me ligou, né? Acho que era uma coisa de transmissão de pensamento. Um mês depois ela me ligou, chorando, falando que tinha sonhado de novo com a situação, não tinha conseguido sair de casa para trabalhar. E eu falei para ela, espera um pouco. E eu lembrei da técnica e levei até as apostilas no colo, assim, e fiz o atendimento ali nela. E ela sentiu como se tivesse sido arrancado para fora dela, aquilo tudo. E para ela foi uma situação diferente, uma nova vida. E nesse dia eu tinha encontro com outros colegas que aplicavam a mesma técnica e conversando com eles, eu contei, né, no caso com elas, né, porque geralmente é muito mais mulheres do que homens, né, que fazem a terapia, e eu era um único homem no meio de tanta mulher ali. E eu falei para elas o que eu tinha feito, como tinha aplicado a técnica, e no final essas minhas colegas, elas me aplaudiram. E eu fiquei assim, tocado por isso. E pensei, poxa, se isso é assim, por que eu não começo a atender outras pessoas? E eu não estava muito bem com o meu trabalho, né? E aí eu falei assim, vou tirar um dia da semana para isso. Aí de um dia foi para 2, de 2 foi para 3, aí eu falei assim, não vou mais trabalhar nesse negócio, nesse trabalho. E aí, a partir daí, desde então, eu tô dessa atividade e sempre me aprimorando, sempre estudando mais, sempre me aprimorando nas técnicas para poder entregar o melhor para as pessoas que me procuram, né? Libertar elas das dores emocionais e traumas do passado. Hoje, como é que tá teus atendimentos? É presencial e online, né? Como é que as pessoas te acham? Online tem pessoas de todo o Brasil, né? Até esse final de semana, até pessoas do Acre me procuraram, né? No online. Eu atendo todo o Brasil, exterior, atendo vários países online. E presencial, eu tenho um espaço no Campo Belo e outro em Moema, onde as pessoas que querem atender presencial, elas vão para esse espaço. O atendimento é 1 hora, mais ou menos, 1 hora de atendimento, onde a gente vai esmiuçar tudo e vamos buscar onde é que está a dor da pessoa. E o online funciona tão bem quanto o presencial. E tu acha que em quantas sessões a pessoa já vê um resultado, assim? Desde a primeira sessão, a pessoa já começa a perceber um resultado, tá? Na terceira sessão, ela já fala, nossa senhora. Quando chega na última, a gente dá uma olhada, parece que tudo aquilo que a gente colocou como objetivo das sessões, aquilo tudo foi realizado. E aí se cria novos objetivos, né? Porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. Quanto mais você vai mexendo, eu sempre digo, né? A caixa preta. Sim. Aí quando querem mexer, não, deixa a caixa preta quieto que não é o momento. Quando tu vai mexendo ali, vai vindo novas coisas. O que eu procuro, no primeiro momento, é libertar a pessoa dos traumas emocionais que são importantes, tá? No segundo momento, tá? Terminamos. A gente vai trabalhar a questão de prosperidade da pessoa, que é o quê? Ensinar a pessoa a programar a mente dela para ter o sucesso, verificar se não sobrou nenhum resquício de alguma coisa relacionada a dinheiro ou algum medo que pode bloquear ela ainda mais na ascensão profissional dela, né? Então, todo o trabalho ele é feito desta forma. Tem clientes que às vezes me procuram 1 ano depois, tipo, olha, isso aqui realmente a gente resolveu, só que eu tenho novos desafios, né? Porque a pessoa vai amadurecendo e vai criando novas tretas. E aí, nos novos desafios, a gente vai buscando resolver, né? Às vezes são poucas sessões para os próximos desafios, né? Porque a gente já fez um trabalho de base muito forte ali no começo. Eu acho que ela já tem um autoconhecimento que ela mesma já vai ligando as coisas. Opa, isso aqui tá voltando. Que às vezes volta, né? Pra gente nos testar se realmente foi curado, se a gente realmente se libertou daquelas crenças. Às vezes volta, e daí tu, opa, isso aqui já passei. Check-in, vamos pro próximo. No caso do uso da Quantum, tá? É muito difícil voltar, tá? É mais difícil. Assim, até agora, não presenciei nenhum retorno para uma situação dor, tá? Sempre quando as pessoas me procuram, é sempre alguma situação nova. Pode acontecer? Pode. Por quê? Tem coisas que a pessoa tá no colo da mãe, né? Por exemplo, teve um processo que eu fiz com uma pessoa e ela fala, não me lembro de nada da minha infância, Daniel. Né? Você fala assim, não me lembro de nada da minha infância. Só que quando a gente começa o processo, a pessoa, não sei porquê, ela quer catapultada ali para a infância dela, né? Para as situações onde aconteceram, onde está mais forte o trauma. Tá? E pode ter uma situação anterior. Então, às vezes, a gente abre até um certo
ponto, tá? Mas tem uma situação anterior, né? Já aconteceu de ter que ir até a barriga da mãe. Com uma moça, ela, no caso, ela não conseguia ir para a vida, né? Do jeito que ela queria. E ela foi um bebê planejado. Então, às vezes, quando a pessoa está lá com situações que estão dentro do ventre da mãe, são situações de dificuldade dos pais, né? E no caso dela, não foi bem assim. Ela era um bebê planejado, né? Então, eu perguntei, mas vê com a sua mãe, conversa com a sua mãe, de repente, para entender por que você estava querendo fugir, né? Porque ela estava dentro da barriga da mãe dela querendo fugir para um lado. E aí ela, sendo com a mãe, a mãe dela foi para Natal, entrou no ônibus, o ônibus foi assaltado e o bandido chegou a encostar a arma na barriga da mãe, né? Dela. E ela estava lá, o revólver lá, e ela, dentro da barriga, percebia que tinha um perigo, sabia exatamente o que era, e tentava fugir para o outro lado, que o perigo estava vindo daquele lado, que era onde a arma estava apontada, né? E isso teve um reflexo de toda uma vida, né? Então, não resolveu essa questão, ela mudou até de país. As pessoas me procuram, elas não sabem exatamente o que elas estão querendo resolver. Muitas não sabem, né? Elas sempre vêm com uma coisinha pequena, mas por trás daquela coisa pequena tem uma coisa muito grande, né? E aí que a pessoa percebe que não era uma coisinha tão pequena assim. Aquelas coisas bobas de infância, sim, elas têm um impacto. Pessoas que se sentem abandonadas, né? Quantas pessoas não foram esquecidas na porta da escola? Já aconteceu, né? E isso tem um reflexo. Minha mãe, ela pediu para uma professora me levar até em casa, porque ela não podia, combinou com a professora foi embora, eu não sabia que ia voltar com a professora, não sabia nada, eu fiquei lá esperando, e cadê minha mãe? Isso é muito engraçado, que eu tenho uma filha, né, de 15 anos, e eu sempre tive muito cuidado com isso, e aí ficava as crianças brincando, as mães demoravam, eu sempre era a última mãe a sair, porque eu tinha que cuidar de todos os filhos, todo mundo, e não sei, eu devo ter isso da minha infância, né, de alguém ter me esquecido, né, e eu ter muito, porque eu cuido de todo mundo, é uma preocupação minha, eu fico assim, meu Deus, eu não tenho necessidade disso, nem me pediram para isso, mas já aconteceu, inclusive, de levar para minha casa, porque a mãe nem sabia que a criança estava saindo mais cedo, tipo, um trauma que deixa. E tem coisas que mexem até com o relacionamento, por exemplo, leva a criança que diz, mãe, olha só, compra aquela boneca para mim. A mãe não tá naquele momento, não vai para a boneca. Só que ela não explica para a filha, tipo assim, filha, nesse momento a mãe não pode comprar essa boneca, vamos dar uma volta, sabe, não conduz de uma forma diferente. Aquela famosa frase, quando a gente voltar, a gente pega. Isso tem um impacto, porque a criança se sente traída depois, mas, né, esse sentimento de traição. Aí, o que acontece? Situações, e para piorar, às vezes, não conte pro seu pai tal coisa, não conte. Então, assim, aquela quebra de confiança e a criança observando, então ela cresce e ela vive os relacionamentos dela, relacionamentos onde tem quebra de confiança, onde não conte nada pro seu pai, não conte nada pra sua mãe. Isso tudo tem um impacto dentro da parte de relacionamentos significativo, vou dizer. Na verdade, a maioria das pessoas, elas buscam no relacionamento a imagem do pai, acabam vivendo as mesmas histórias da família. As mesmas dores. É muito normal, né? Acho que quase 99% das pessoas vivem isso. Às vezes, um relacionamento abusivo de pai e mãe acaba, mesmo não querendo, atraindo aquele tipo de relação. Porque é o que você conhece. Então, o que acontece? Se você vive um relacionamento, eu tenho um relacionamento, meu relacionamento é tóxico, tá? O meu filho acompanha, ou minha filha acompanha aquilo ali, tá? Um relacionamento tóxico meu. Eu vivo aquilo que eu conheço. Se é isso que eu conheço, para mim é normal que o meu relacionamento seja assim, tá? E aí, para mudar, tem que ir lá e mudar a programação na criança. Pessoas, por exemplo, que têm dificuldades estão sempre trocando de parceiros, não estão sempre mudando de parceiros. Por quê? Quer se relacionar, mas como tem memória do relacionamento ruim dos pais, entra num processo de fuga. Então sai fora e, né? Se minha mãe tratava meu pai desse jeito, por exemplo, um menino lá, se minha mãe e meu pai desse jeito, quando eu me relacionar, como é que eu vou ser tratado? Então eu caio fora, né? Eu vou estar fugindo de relacionamentos. Mesma coisa a mulher. Então, se o meu pai trata a minha mãe desse jeito, por que eu vou buscar um relacionamento? Tem até um vídeo no YouTube, Tenho Medo de Casar, que eu conto um caso real que aconteceu com uma cliente, tá? Depois o pessoal vai lá dar uma olhada, né? Porque se eu for descrever aqui, mas assim,
A gente teve que ir lá na infância, ver como era o relacionamento do pai, que era um relacionamento, né, super pesado. Somente quando terminou é que houve paz na casa. Então, casar é perigoso, casar, a pessoa pode agir de forma violenta, dar tiro, dar facada, né, jogar bomba, né, assim, estou exagerando um pouco, tá? Mas a pessoa olha para relacionamentos e vê né, que é perigoso. E aí, fugiu do perigo. Não teve boas lembranças nem memórias sobre isso, né? É muito engraçado, assim, relacionamento é uma coisa que complica nas pessoas, até que muita gente hoje em dia não estão mais se relacionando, né? Cada vez mais as mulheres estão no momento solo delas, investindo nelas mesmo, e a gente vê, assim, que as crianças hoje em dia não querem mais ter filhos, não tem mais aquela visão de... Poucas pessoas tu vê com essa intenção de se relacionar com outras pessoas, né? Então, se investindo em si mesma. Quando a gente era criança, né? Vou falar, né? Eu lembro que a gente tá, quantos filhos vai ter? Era sempre assim, as crianças, eu vou casar, eu vou ter tantos filhos, tudo. Existia dentro do sonho da criança, quando se torna adulto, ter os filhos, né? E eu não sei, eu não acompanho muito, porque na minha parte não é bem mas eu imagino, talvez, que as crianças não estão mais olhando para isso. Assim, tem o desejo de ter uma parceira ou um parceiro, tá? Que vai estar apoiando, ajudando, bem diferente do que os amigos, né? Ou sons, né? E o homem, ele aprende a se virar sozinho também, né? A pessoa fala, o homem nunca sabe se virar sozinho. Vai ver se o cara se colocar em um lugar sozinho, se ele não se vira. Não, em muitos casos até vive até bem melhor, né? Mas a questão é que tu entra num padrão que tu não quer mais se relacionar, porque tu já tá num autocondicionamento contigo mesmo. Quanto mais velho, é que nem quanto mais velho você fica, menos você quer, né? Porque daí tu já tá tão acostumado com a tua solitude que é difícil tu se adaptar mas é necessário, né? Porque é aí que a gente cresce. Sim. E uma vez que você vê quais são os traumas emocionais que estão por trás dos seus relacionamentos e você busca resolvê-los, se você tinha um relacionamento difícil, você tem um relacionamento mais leve. Teve uma moça que me procurou por questões tipo assim, ou vai ou racha, o relacionamento dela com o marido. E ela tava assim, eu não conversei, já fiz as coisas todas, tinha um aspecto controlador, lá, se o cara tá olhando para lá, tá olhando para cá, isso vem tudo do quê? Filhas e emoções da infância. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar isso, e ela começou a largar um pouco essa questão de ser controladora, que você demanda muita energia e sofrimento. Ela passou, de repente, a levar aquele relacionamento mais leve. Aí, tanto que o marido dela chegou para ela, agora eu chego em casa e eu me sinto tranquilo para ir para casa. Me sinto em paz quando chego aqui, né? Depois de ter passado um dia complicado de trabalho, matando leão por dia, né? Como a gente costuma falar, né? O cara chega em casa e vê que em casa ele vai ter uma situação boa com a parceira, de carinho, né? Não vai ser só aquela coisa de ficar reclamando de problemas, mas aquela coisa tipo do cuidar do outro. E ela percebe que ele também melhorou no tratamento com ela. Então, assim, a mente nossa, ela é poderosa, né? Eu falo que ela manda buscar. Então, você não precisa terminar um relacionamento simplesmente porque aquela questão não tá dando certo, mas você tem que resolver dentro de si, porque senão você vai entrar nos padrões repetitivos, onde muda a cara do parceiro e o CPF, né? Isso é muito comum, vivenciar sempre as questões. Isso é muito comum. Né? E já vi casos tipo da moça começou com o Zé Droguinha, aí depois foi Chico Pinguço, né? E depois o Zeca Cachaça. Cada um teve um filho com cada um, mas o pai era sempre um cara adito em alguma coisa. Tinha que ser ajudado, tinha que trabalhar pra caramba pra sustentar, porque o cara não para em trabalho, não para em emprego. Isso tudo é uma programação que pode ser mudada, pode ser trabalhada, pode ser mudada. Então a pessoa, ela tem que fazer o trabalho dela, né? Tem que fazer a parte dela. Tem que querer, né? Acho que a premissa de tudo é tu querer. E priorizar. Se priorizar. Se você tem questões emocionais mal resolvidas, tá? Que tem um impacto na sua vida, se você começa a perceber que existem padrões, que você muda, mas só muda a cara das pessoas e o CPF de cada um, mas os problemas continuam. Seja em emprego, relacionamento, aspectos familiares, você de repente tem que dar uma olhada quais são os traumas emocionais que estão por trás deles, buscar resolvê-los, porque assim você vai poder se libertar de todas essas correntes
amarras, até falo, é chaiada toda, para você poder viver uma vida melhor, próspera, feliz nas suas escolhas, poder realizar tudo aquilo que você deseja, planeja e melhorar seu relacionamento familiar com seus filhos. Uma coisa que eu mais gosto, tem uma cliente que fala assim, nossa, meu relacionamento com os meus filhos ficou bem melhor, mudou para melhor. Então, assim, isso me dá uma grande satisfação, né? Quando a gente consegue atingir esses padrões, esses patamares, realmente é uma transformação na vida da pessoa. Eu gosto muito de lembrar, eu tenho uma cliente que ela tem 90 anos de idade. Se uma pessoa com 90 anos de idade me procurou porque ela queria resolver questões que estão relacionadas à infância dela, tá? Quando é que você vai se decidir a buscar a solução da sua vida? E a gente está num nível de pessoas doentes, né? A gente sempre se preocupou com dinheiro, com status, o que o outro pensa de nós. E todo mundo adoeceu, né? Todo mundo, não é? Todo mundo tem problemas, né? E aí, muitos até muito graves que chegam até pensar em algumas coisas que não é muito legal, né? Se nos deu a vida, a gente tem que aproveitar ela ao máximo. Tá com alguma dificuldade nesse momento e não procura ajuda, né? Porque todo mundo passa problemas, todo mundo tem seus limites e às vezes tu chegou no teu limite e não é errado tu dizer. Se priorize, gente. Eu já tive esse momento, né? Eu tive um momento assim na minha vida que eu cheguei, larguei minha filha pro pai, não fiz sozinha e vou cuidar de mim. Né? Uhum. Eu costumo dizer assim, eu sou aquele que bota fogo no barco comigo dentro para não ter volta. Aquilo não tá legal para mim, não eu querer remendar, né? Sim. Eu tenho que resolver e pronto. Não tá legal lá, eu tenho medo, tenho, né? Mas eu tô sempre, o Daniel me conhece, eu tô sempre atrás de uma novidade, um desafio para mexer, sair da zona de conforto. Sim. Porque se tu não tem objetivo na tua vida, se tu não tem sonho, é depressão, o problema sempre vai ser o outro, mas às vezes não é o outro, é tu que tem que resolver coisas internas e o outro só tá te apontando aquilo ali pra te ajudar a enxergar, né? Sim. Porque tu atrai aquilo ali pra tu ver e resolver aqui, não é outra vida, momento. O que eu observo é que as pessoas estão muito preocupadas com o ter e não com o ser. O ser é que vai levar você ao seu progresso, não apenas assim emocional, espiritual, mas material também. Então, quando a pessoa está preocupada, eu não tenho dinheiro para pagar esses, não sei o quê, sabe? Você sempre vai procrastinar coisas importantes na sua vida. Até o momento que a parede vai bater na sua cara e vai fazer, agora você vai ter que mexer nisto, tá? O que eu costumo aconselhar para a pessoa é, quanto mais cedo você mexer nessas questões, mais cedo você vai ter a oportunidade de planejar melhor a sua vida. Você sendo o que você pode ser a melhor parte de você, vai te trazer progresso nos relacionamentos, na questão familiar, na sua prosperidade e na sua relação com o dinheiro, tá? Então, a gente está falando de ser e não de ter. Tá? Então, a pessoa está perseguindo ter e sendo que se ela perseguir ser, que tudo à volta dela florescer e vai trazer progresso para ela. Eu costumo dizer que tudo é energia, né? Se a tua energia tá baixa, tá ruim, tu não vai atrair coisas boas para tua vida. Mesmo aquele teu sonho, o carro, o apartamento, vai chegar aquele momento que tu vai olhar, não era isso que eu imaginei que ia ser. Não, claro, vai ter aquele boom, né? Sim. Dopamina no inicial, mas depois tu vai começar a criar problemas naquilo que era o teu objetivo de vida. E aí não adianta. Enquanto tu não ser, o ter nunca vai ser o suficiente. Por isso que tem tanta gente endividada, tem tanta gente que usa o consumismo como válvula de escape. A falta de controle financeiro também é um tipo de alerta, né? Sim, mas esse acho que é o recado maior. Buscar o ser, tá? O quanto antes, né? Enquanto você tiver o ter, você tem progresso. Né? Posso ganhar dinheiro, tô rico. Ok, mas a saúde também, os relacionamentos estão péssimos, todas as outras questões da sua vida não estão bem resolvidas, mas viajo, me sinto sozinho, mesmo levando outras pessoas comigo, me sinto sozinho, tá? Conheço um monte de gente que tem uma família maravilhosa e a família é a distância da pessoa. Eu imagino que essas pessoas, de repente, elas não se atentaram a isso, não se atentaram que o ser é importante na vida. Eu parto do princípio que se você quer ter progresso na sua vida, olha para o seu ser, olha o que você é, o que você representa.
né? A sua missão. Será que você está indo de encontro à sua missão, às coisas que você precisa? Será que você está fazendo o que você precisa fazer? Ser é mais importante do que ter. Porque quando você tem o ter, vem junto. Né? Se você procrastina, se você deixa de fazer coisas que são importantes para a sua vida, se você imagina que você tem que estar aferrado a uma situação, tá, que te aprisiona e não te liberta, talvez seja o momento em que você vê isso. Porque todas essas questões estão relacionadas com traumas emocionais da nossa infância. Você pode ser a sua melhor versão em tudo. Basta resolver essas questões. E se você não sabe como, me procura, que eu terei o maior prazer de montar um planejamento, uma média de 6 sessões que a gente precisa para a gente resolver a maior parte das suas questões e levar o ser, para que você possa ser e a partir do ser, o ter tudo que você quer à sua volta, que vai vir como um grande presente do universo para você. Lembre-se, a mente manda buscar. E se você chegou nessa conversa, se você chegou nesse vídeo, é porque de alguma forma você precisa e eu terei o maior prazer em te ajudar. E você que gosta de conversar, tem um conteúdo interessante para trazer aqui para nós, acesse nosso site agência.curtatche.com.br, entre lá, veja nossos episódios, faça uma reserva ou entre na nossa lista de espera. Estamos aguardando você.